máximo que essa pessoa consegue é entrar dentro do terreno, é ver a sua casa e, se possível, acessar a sala. Leva lá na sala, vai lá, faz um cafezinho, traz para a pessoa na sala, conversa com ela na sala e depois diz, tudo bem, tchau, beleza? Por quê? Porque você não confia ainda 100% nessa pessoa. Mas aí, conforme você vai ter um relacionamento com essa pessoa, você chega e diz para ela assim, olha, faz o seguinte, tal dia assim, eu vou fazer um almoço especial, eu queria que você viesse à minha casa para almoçar. Aí essa pessoa já acessa a cozinha da sua casa. Aumentou-se o nível de intimidade, aumenta-se a geografia de acesso. Você agora vai dar um espaço maior para essa pessoa. Por quê? Porque você confia nela. Mas você não leva essa pessoa no seu quarto. Só existe um momento que a gente leva a pessoa no quarto. Por mais que a gente tenha intimidade com as pessoas. É quando você compra um guarda-roupa novo, quando você pede para o Sidney fazer um guarda-roupa lá embutido, né? Quando você acabou de fazer sua casa, aí você leva as pessoas e você mostra. Só nessa hora. Fora disso, você não leva mais. Por quê? Porque o seu quarto é o lugar da intimidade entre você e a sua esposa. Ninguém pode entrar lá. E é incrível que, como eu estou falando de intimidade, relacionado no casamento, a nossa intimidade com Deus é a mesma coisa. É por isso que a Bíblia diz, abra a porta do seu quarto e ora ao Pai em secreto, e Ele te ouvirá. Então, o que Deus está falando para mim e para você aqui nessa noite? Eu quero ter intimidade contigo. Mas a intimidade que eu quero ter contigo é do nível que você tem com a sua esposa. Aí você fala, mas meu Deus, eu não tenho intimidade com a minha esposa. Aí ferrou. Porque se você não tem intimidade com a sua esposa, você não sabe o que é intimidade. Esposa, se você não tem intimidade com o seu marido, você não sabe o que é intimidade. E como é que eu vou desejar algo que eu não sei o que é, que eu não conheço? Então, primeiro, Deus, Ele coloca níveis de intimidade entre os homens, para que nós, provando da nossa intimidade para com as pessoas, nós começamos a entender as bênçãos e os benefícios que tem dentro da intimidade, e nós então desejamos ter intimidade com Deus, no mesmo nível que nós temos com as pessoas. É óbvio que muitas vezes nós temos intimidade com pessoas, mas as pessoas nos decepcionam, as pessoas nos entristecem, as pessoas nos magoam. Isso vai acontecer, faz parte do relacionamento. Mas o que nós precisamos entender é que quando nós temos intimidade com Deus, de jeito nenhum, nunca nós vamos nos decepcionar com Deus. Então, a chamada de Deus para nós essa noite é, filho, filha, eu quero ter intimidade com você, como você tem intimidade com sua esposa. Aí você diz, mas eu não tenho intimidade. Deus fala, então aumenta a sua intimidade com a tua esposa. Aumenta a tua intimidade com o teu esposo. Aumenta a intimidade com o teu pai, com a tua mãe. Aumenta a tua intimidade com o irmão, com o irmão B. Aumenta, começa a trabalhar isso, a entender que você precisa disso. Uma outra questão que nós precisamos entender, que o relacionamento, junto com a necessidade de termos intimidade, não se tem intimidade sem um investimento no relacionamento. Nós precisamos investir no relacionamento. Quantos maridos, quantas esposas, que por um problema ou outro do relacionamento, simplesmente dizem, eu não quero mais conversar, eu não quero mais ter relação, eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo. Simplesmente a pessoa fecha a porta da intimidade e deixando de ter essa experiência de intimidade humana, pessoal, você não consegue entender as necessidades e as bênçãos que é você ter intimidade para com Deus. E é muito comum as pessoas no Facebook dizerem assim, ó, eu estou só, estou me sentindo só. Quem se sente só é porque não aprendeu a ter intimidade com Deus. Porque se nós tivermos intimidade com Deus, nós nunca estaremos só. Glória a Deus. Amém, Jesus? Então, das experiências de intimidade
interpessoais. Nós precisamos aplicar isso com investimento. Nós precisamos pagar um preço. E muitas vezes, para você ter intimidade com uma pessoa, você vai ter que aprender a perdoar. Muitas vezes, para você ter uma intimidade com a pessoa, você vai ter que investir. Muitas vezes, para você ter uma intimidade com a pessoa, você vai ter que aprender a ignorar. Tem uma passagem na Bíblia que é intrigante. A Bíblia fala que Jesus dá uma palavra, os discípulos dele estavam ali. E a Bíblia diz assim: mas Jesus não confiava neles, porque sabia o que eles estavam pensando. Mas mesmo assim, Jesus investiu na intimidade com eles. Eu sei que muitas pessoas acham que Jesus era sério, duro. Você acha que não tinha umas brincadeiras lá no meio, não? Você acha que não tinha umas brincadeiras de um passar a mão na cabeça do outro? De um pegar e dar um ósculo santo fora do momento formal? Mas que tinha. Então essa intimidade que nós temos com as pessoas, Deus quer que nós aprendamos, através desse tipo de intimidade com as pessoas, a ter intimidade com Deus. É por isso que ele diz: abra a porta do teu quarto. E aí Paulo vem lá na frente e diz que nós devemos orar e orar sem cessar. Parece contraditório. Como é que você vai ficar dentro do seu quarto com a porta fechada e 24 horas orando, se a Bíblia diz que você tem que orar sem cessar, e você está buscando essa intimidade com Deus, mas você tem que trabalhar, você tem que fazer um monte de coisa? É óbvio que o quarto aqui não está falando do físico apenas. Em alguns momentos é o físico. Mas o quarto que a Bíblia está relatando aqui é a tua alma. Porque esse quarto é onde você estiver, é onde você está. Você precisa ter a intimidade com Deus. E o importante da intimidade é você chegar para Deus e falar algo que Ele já sabe. É você chegar para Deus e contar os seus problemas com vírgula e ponto. É você chegar para Deus e dizer: Pai, olha, eu estou desta maneira por causa disso, disso, disso e disso. Deus, olha, hoje eu pequei, Senhor, por conta disso, disso e disso e disso. Porque quando nós pecamos, muitas vezes nós estamos usando o nosso pecado e nós não pedimos perdão. Sabe por quê? Porque nós nos justificamos diante de Deus. E nós precisamos falar para Deus o nosso pecado, como está na nossa mente, no nosso coração. Porque na intimidade Ele vai chegar para você e vai dizer: filho, vem aqui um pouquinho mais. Está acontecendo algo aqui que você não viu. E Ele vai te mostrar, Ele vai te revelar. Então há uma necessidade de nós termos essa intimidade com Deus. E essa intimidade não está apenas no quarto físico. Essa intimidade está na nossa alma. Nós precisamos aprender a orar 24 horas. Nós precisamos aprender a confiar em Deus todo momento. Nós precisamos acreditar que Deus, Ele está vendo, ouvindo e sabendo tudo que está acontecendo com a gente. E na intimidade você precisa relatar isso para Ele. E dizer: aí, Senhor, o senhor parece que o senhor não viu isso? O senhor parece que não está vendo aquilo? Pode falar. Que Ele vai na intimidade falar contigo e mostrar onde é que estão os seus problemas, a sua dificuldade. Então é muito importante nós entendermos isso. Precisamos trabalhar a intimidade com Deus. E o reflexo dessa intimidade com Deus está baseado na intimidade com as pessoas. Marido e mulher, se toquem mais, acaricie mais, beije-se mais, abrace-se mais. Por quê? Porque isso faz parte da intimidade. Os homens casados não podem beijar, abraçar outra mulher com segundas intenções. A mulher da mesma forma. Mas a sua mulher, você pode ter segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, 19ª intenções quando você abraçar e quando você beijar. Porque é a sua mulher. Porque é o seu marido. Desenvolva essa intimidade. Tem mulher que o homem começa a acariciar e fala: já sei o que está querendo.